particular, sente que precisa mesmo de conciliar família, trabalho e escola em casa. E destas circunstâncias atuais, com tantas realidades diferentes, muitas vezes nós perguntamos, e é natural perguntar-nos, como é que estarão a passar tantas outras famílias a enfrentar estas dificuldades, tendo em conta aqui este distanciamento social e todos estes desafios inerentes ao cenário de pandemia que nós estamos a viver. Então, há muitos desafios, muitas pessoas a precisar de apoio e que nós nem gostaríamos de ajudar e nem sabemos como. Pois, muito bem, percebam a importância que é terem os vossos óleos em casa e a ajuda já está a acontecer. E vocês nem sequer saíram de casa e já estão a contribuir para um mundo melhor, já estão a fazer a diferença junto de milhões de vidas. E podem participar de uma forma muito mais ativa ou mais indireta, como nós quisermos, como nós desejarmos. A do Terra ajusta-se muito às nossas necessidades. E a do Terra, enquanto produto maravilhoso, também nos dá muito apoio. Então, eu como mãe, como mulher empreendedora, como trabalhadora, com filhos em escola, a ter aulas em simultâneo, aliás, a minha filha até estava a terminar a aula agora, com uma menina pequenina que é uma terrorista, e que eu não posso ficar um minuto sossegada, porque ela, entretanto, já partiu alguma coisa, já fez alguma asneira. Pronto. Ainda há bocadinho ela queria uma banana e veio com a faca e a banana para eu a auxiliar. Bem, ela descobre, eu tento esconder tudo isso. Pronto. Então, com estes desafios em casa, como é que nós nos podemos ajudar uns aos outros a lidar com esta fase, com este período, porque tudo passa, não é? Mas enquanto, neste momento presente, é tudo aquilo que nós temos e é aquilo mais bonito que nós temos para trabalhar, então vamos trazer toda a nossa força, toda a nossa fé e esperança para cuidar de um momento presente que seja o mais fluido, mais prazeroso e mais harmonioso para todos. Então, trabalhar em casa muitas vezes pode ter este cenário para muitas mães, sobretudo aqui em regimes de teletrabalho muito intensivo. Felizmente a do Terra não é nada disso. Então, também quero reforçar que a liberdade que nós temos com a do Terra é algo que é um alívio neste momento. A forma como nós podemos gerir os nossos próprios horários, a forma como a do Terra se ajusta ao nosso tempo, à nossa disponibilidade, às nossas circunstâncias, a cada momento, que vão sempre mudando, é maravilhoso, é louvável a do Terra ser um exemplo para outras tantas empresas. Então, mas nem sempre isto acontece, e o que é que nós podemos fazer? E aqui eu passo-vos algumas que são os meus principais aliados, que podem ser tantos outros, mas se eu for vendo o que é que eu traria para aqui para partilhar convosco, que eu estou sempre a usar ou que eu sinto que me faz toda a diferença. Então são estes. Então conheçam um bocadinho sobre estes, experimentem e vejam se vos pode ajudar. Eu posso vos dar aqui algumas dicas sobre como me tem ajudado a mim, como mãe, a conciliar todos estes aspectos em casa neste momento. Para mim o Adaptive Enroll-On é algo que eu uso muito como perfume e sobretudo quando há aqueles momentos de tensão em que nós precisamos descarregar a tensão ou por falta de privacidade ou por falta de tempo para estarmos connosco ou porque é tanta coisa na nossa cabeça a acontecer e temos as crianças à nossa volta, então precisamos de descarregar a tensão e ajustar-nos. Por isso é que ele se chama Adaptive, adaptar-nos à circunstância tal como ela é. Esta é a nossa realidade, então vamos florescer com ela. O Adaptive nos pulsos, para mim resulta muito bem. E eu gosto mais de enrolar, no formato enrolando, para mim é muito prático. E depois passar no pescoço, na nuca, nas têmporas, manter aqui este perfume, porque este é daquelas misturas de óleos que é um autêntico perfume. Acho que é impossível alguém não gostar deste cheiro, porque é mesmo assim inebriante. Então é algo que eu faço muito. Portanto, este anda comigo para todo lado e eu uso muito recorrentemente. Outra ajuda que caracteriza a maternidade, eu olho para estes suplementos que aqui estão e faz-me lembrar a minha viagem enquanto mãe, porque até então eu olhava muito mais para os óleos do que tanto para os suplementos que a do Terra tem.
Mas nesta minha segunda viagem da maternidade, nesta minha segunda gravidez, eu realmente senti necessidade de um apoio extra. E eu encontrei aqui a minha salvação. Tanto que, passado 2 anos, portanto, a minha filha mais pequenina tem 2 anos, portanto, há mais de 2 anos que eu uso e não vou abrir mão disso. Porquê? Porque a diferença, na altura da Eu não quero gravidez... saber o que é que tu queres, João. Sai. A diferença na altura foi tão grande, tão impactante, no sono, durante a gravidez. Lembrem-se daqueles, para quem é mãe, daqueles desafios típicos da gravidez durante os vários trimestres. Então, a diferença é brutal a nível do sono, da vitalidade, da gestão do stress, da energia, do cabelo, a magia que este suplemento faz ao nosso cabelo, às unhas, à nossa pele. Então, é algo que se nota, é algo que é visível. Então, quando nós usamos e quando não usamos, a diferença salta à vista. Então, daí eu continuar com eles, e são assim os meus preciosos para reforço alimentar e para tudo aquilo que é o bem-estar. Quando falamos de equilíbrio e de foco, e que hoje, e eu olho, como eu estava a partilhar convosco, eu sou muito tipo 7 e é uma dispersão imensa, tanta coisa que eu gosto de fazer e que eu gostaria de estar a fazer ao mesmo tempo, ao ponto de exaustão, então eu descobri o Vetiver e o Balance. Esta mistura para mim resulta muito bem. E até partilho convosco o momento em que ela resulta maravilhosamente bem é nos momentos de pausa. Eu pego numa gotinha de cada um destes óleos. O Vetiver demora bastante tempo. Já em si mesmo é uma meditação, tirar uma gotinha de Vetiver. Coloco uma gotinha do Vetiver na mão e outra de Balance e faço o meu momento de pausa. Por favor, mulheres, mães, façam o vosso momento de pausa. Deem-se esse direito. Seja um exercício físico, seja meditação, seja yoga, mas façam o vosso momento de pausa onde possam reconectar com o vosso corpo. Nem que seja 5 minutos, pode ser 5 minutos, 1 hora, é aquilo que tiver dentro da vossa disponibilidade. Juntem os vossos óleos nesse momento e vão ver como revitaliza o vosso corpo e o vosso espírito. Então é algo que eu faço muito nesses momentos de pausa, e às vezes, como os momentos de pausa são curtinhos, então vou repetindo e reforçando e faz toda a diferença. Outra curiosidade que eu partilho convosco, para quem já fez o teste das forças, e aqui falámos do Enneagrama, também já tínhamos comentado sobre o teste das forças, que é outra abordagem que nos ajuda a perceber quais são os nossos dons inatos, as nossas qualidades, aquilo que são as características dominantes da nossa personalidade. Se nós pudermos brilhar ou a desenvolver da melhor forma essas características, então é tão mais fácil e prazeroso fazermos o nosso trabalho, ou gerirmos o nosso dia-a-dia, as nossas relações, não é? Então, o teste das 74 forças ajuda-nos nisso mesmo. Mas o que eu vos queria partilhar foi uma descoberta que eu fiz com este folheto. Vocês encontram este folheto, e faço publicidade já, na Oil Stuff. Vocês encontram, é um folheto super, um livrinho de 6 páginas, super pequenino, que tem uma tabela com os óleos em ressonância com cada uma destas forças, estas 34 forças. Então, quando nós descobrimos o nosso DNA único, individual, dos nossos talentos, dons naturais, e vamos lá ver a tabela quais são os óleos que estão associados e em ressonância com esses dons, é tão mágico ver como tudo fica mais fluido, como até mesmo nos movimentarmos nestes nossos talentos, exercermos, a expressarmos, se torna muito mais fluido. E até equilibrar. Eu descobri que o Vetiver, para mim, até porque as escolhas são muito individuais, muito pessoais, mas para mim o Vetiver aparece referido em praticamente todos os meus top dominantes das forças, destas características dominantes. E eu experimentei usá-lo e, de facto, tem um efeito super equilibrante e ajuda-nos no foco, ajuda aqui a fazer no meu caso, a fazer uma coisa de cada vez, a não estar lá logo tudo empreitada ao mesmo tempo. E para nós que estamos a conciliar, e daí fazer-me sentido esta partilha, porque muitas das pessoas estão a sentir-se assoberbadas com tanta coisa ao mesmo tempo a ter que gerir. Então o Vetiver e o Balance são a mistura que equilibra, que enraiza, que nos ajuda a estar no momento presente, plenas, no aqui e agora e empoderadas.
nesta liberdade de escolha, o que é que eu vou fazer, o que é que eu quero fazer agora, o que é que eu posso fazer melhor, não é? O que é que não é prioritário. Não é? Então, comigo tem sido uma ajuda brilhante. Depois, ajuda para os mais novos lá em casa. Eu olho para esta imagem e eu acho que traduz muito aqui o estado da minha casa. Tanto como um misto de emoções, né? Porque eu olho para esta imagem e recordo a alegria, as brincadeiras aqui em casa, que elas adoram saltar em cima da cama e andamos aqui, ligamos a música em volume alto e pomos aqui nesta loucura. Mas depois também há os momentos em que eu ouço, passado um minuto de distração, eu ouço alguma coisa a partir-se, alguma asneira a acontecer, ou então aquele silêncio que, no caso da minha filha mais nova, é perigoso, porque quando eu vou dar com ela, ela está a fazer alguma... Pronto. Ou então, a abrir os frascos dos óleos todos e a usá-los todos. Veja uma criança, ela adora usar os óleos. Então, ela vai lá buscar, eu bem tento escondê-los, mas ela arranja forma de os encontrar. Então, o que é que pode ajudar estas crianças, as nossas crianças, a viver momentos tranquilos, até mesmo para que a tranquilidade contagie todos os elementos da família e aí em casa. Aqui, no que diz respeito à minha mais nova, é onde eu sinto maior necessidade, porque ela tem uma personalidade forte. É uma forma muito bonita de dizer, de pôr a situação. Então, o Calmer e o Steady são dois roll-ons mágicos para mim enquanto mãe, para mim enquanto empreendedora e para ela. E para o bem-estar e sanidade de todos cá em casa. Ela própria, como eu disse, ela adora os óleos, portanto, ela já sabe usá-los. Ela já sabe que no momento de ir para a cama, vamos pegar no Calmer, no nosso roll-on roxinho, o da tampa roxinha, e vamos pôr no pescocinho e no peitinho. Ela pega e põe. Então, esta é uma rotina que nós temos feito e que, no meu caso, tem sido transformador para o comportamento dela, para as noites dela e logo minhas, porque ela não fazia sonos contínuos e agora passou a fazer. E ela própria já tem momentos em que vai ela para a cama, agarra no seu ursinho e vai se deitar. Isto é algo que não acontecia. Também então é mágico. Outra coisa que para mim tem sido muito importante é o Steady. Aqui em casa ele é conhecido como o óleo das birras. Eu não sei como é que vocês o conhecem aí, mas aqui é o óleo das birras. É o óleo maravilhoso para resolver o problema das birras. Então, muitas das vezes ele anda comigo na altura da muda da fralda, porque aproveito que estou com ela e vou passando no peitinho e no pescoço, acaba por ser mais fácil acesso. Então ela também se vai habituando a pôr. O Steady é um bocadinho como o balance para nós, é aquela mistura de enraizamento, de calma, de tranquilidade e ajuda a descarregar o stress e a tensão nas crianças. O Steady é muito isso. É impressionante, eu noto como ela tem maior estofo para gerir as próprias frustrações e todo o misto de emoções que vão ali dentro dela a borbulhar e depois ela descansa. E às vezes não é preciso muito tempo, muito intervalo para fazer esta diferença, que parece abismal, não é? Ela estava naquele estado vulcânico e de repente relaxa, aquela energia dissipou-se. Ela conseguiu enraizar-se numa energia tranquila. Então, também acaba por ser uma boa solução para dormir. Muitas vezes até alterno, quando a sinto assim mais temperamental. Depois, por último, o apoio ao estudo, que é um desafio. Isto para mães com filhos pequenos, a gerir, a conciliar tudo isto, é uma realidade super desafiante. Eu aqui também tenho isso. E com crianças pequenas, esta escola virtual é um processo de adaptação tremendo. Porque eles precisam de desenvolver uma autonomia nova, aprender os recursos, a lidar com as frustrações quando não há internet, quando não conseguem ouvir ou perceber a professora. E no caso aqui com ela tem 7 aninhos, muitas vezes ela pede ajuda para tudo, portanto, muitas vezes eu sou solicitada para ir lá ajudar. Então estas aulas em casa exigem muito dos pais, exigem muita presença, exigem muita participação, muita atenção, muita orientação, sobretudo agora ainda neste período de adaptação. Depois eles adaptam-se e, aliás, as crianças são super adaptáveis. Algo que está sempre no estojo dela são estes dois.
ela própria vai fazendo a gestão do que é que precisa usar. E porquê estes? No caso dela, eu diria que isto acaba por ser transversal às crianças em idade escolar. O Thinker é aquela mistura de óleos essenciais que ajuda a despertar a mente, a focar e a estarem com mais atenção. As crianças pequenas têm uma grande dificuldade em conseguir estar sentadas durante 2 horas a fio a fazer uma videochamada com uma aula online. É mesmo algo desafiante. Muitas vezes vou dar com a minha filha a passear com os fones, a passear pela casa, ou a fazer cambalhotas, a dançar enquanto a aula está a decorrer. Não é? Então o Thinker ajuda nisso. Ajuda a manter a calma, a tranquilidade e a desenvolver a concentração. O Brave, para as inseguranças, para perfume. Aqui, eu acho que este é um dos perfumes mais maravilhosos que as crianças têm e que os pais querem sempre usar para eles. O Brave, mas aqui, no caso dela, e provavelmente muitas crianças, esta adaptação e estas frustrações e as inseguranças em saber, será que eu estou a fazer certo, se não? Será que eu consigo resolver este problema? Eu vejo os outros amigos a conseguir resolver o problema ou a entender aquilo que a professora está a dizer e eu não estou a entender. Então, todas estas inseguranças, não só no que diz respeito à escola, mas no seu desenvolvimento pessoal, no seu dia-a-dia, nas suas rotinas, ou esta tristeza por estarem separados dos seus amigos, por haver aqui um distanciamento tão grande agora, o Brave ajuda muito a fortalecer. Se vocês olharem, ele próprio tem um coração ali. Então é aquele abraço caloroso que nos diz que vai correr tudo bem e que tudo vai dar certo e que está aqui esta alegria contagiante, este aroma embriante para reconfortar, para apaziguar. Tá? Então acaba por ser aqui uma ajuda preciosa para as nossas crianças nesta